Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. E que bênção podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar finalizando o nosso estudo em 1 Tessalonicenses. Então, em seguida vamos orar uns pelos outros, os pedidos que serão mencionados. E tendo a certeza de que nosso Deus é fiel, Ele ouve as nossas orações, Ele cuida de nós e nos abençoa. Então, que possamos ser fiéis ao nosso Deus que é fiel. Amém? Então vamos dar continuidade ao estudo. Você pode aí pegar já a sua Bíblia. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Bom, hoje é o último estudo. No primeiro estudo nós vimos a igreja como exemplo das virtudes cristãs. No segundo estudo nós vimos a igreja como exemplo do ensino e prática da palavra de Deus. No terceiro estudo nós vimos a igreja como exemplo de união em Cristo. No quarto estudo, nós vimos a igreja como exemplo de santidade. Tivemos o quinto estudo, a semana passada, que foi a igreja como exemplo de esperança e consolação para este mundo. E hoje, o tema do estudo de hoje é a igreja como exemplo de perseverança cristã. Então, nós como igreja, precisamos ser exemplo no mundo que nós vivemos de perseverança. Perseverança na fé, perseverança em Cristo e assim possamos ser luz neste mundo. Então vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E aqui no capítulo 5, nós estamos tratando ali da vinda do Senhor, do dia do Senhor, né? O tema aqui é o dia do Senhor. Então, quando nós pensamos no dia do Senhor, nós vemos na Bíblia várias vezes esse tema é mencionado. E toda vez que é mencionado na palavra de Deus o dia do Senhor, nós podemos saber que é um dia de juízo. Um dia de juízo de Deus sobre este mundo, sobre as pessoas. E esse juízo de Deus, ele é realmente para julgar o pecado no mundo. É uma intervenção de Deus para que a vontade de Deus, o plano de Deus seja estabelecido. E esse juízo vem como juízo para todas aquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, que permaneceram desobedientes à palavra de Deus, que permaneceram desobedientes e contrários à palavra de Deus. Mas vem como bênção na vida daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que têm seguido a palavra de Deus, que têm vivido segundo a palavra de Deus. Mas nos tempos, nos primeiros séculos da igreja cristã, nos tempos mesmo aqui da igreja dos Tessalonicenses, nós sabemos que aqueles irmãos, eles viviam ali aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viam aquela esperança, eles viviam como se Cristo fosse voltar naquele mesmo dia. Então, nós vemos exemplo daqueles irmãos de perseverança, exemplos de fidelidade a Deus, exemplo de evangelismo em todos os lugares que eles estavam, em todos os lugares que eles passavam, eles estavam pregando, eles estavam compartilhando a mensagem do Evangelho. O próprio exemplo aqui da igreja aos Tessalonicenses é isso que nós vemos, onde nós estudamos no capítulo 1. Né? Se nós vemos ali capítulo 1, versículos 7 e 8, a gente vê ali a declaração do apóstolo Paulo sobre o testemunho daqueles irmãos, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aqueles irmãos foram uma bênção e foram um testemunho da mensagem da salvação, da mensagem do Evangelho, não só ali na cidade onde eles residiam, mas também nas cidades, nos lugares ali circunvizinhos da onde eles estavam. Então, grande foi o testemunho daqueles irmãos e a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Então, mas eles viviam uma esperança eminente da volta de Cristo. E essa esperança eminente
é que tornava eles perseverantes, constantemente perseverantes, fazendo o seu melhor para servir a Deus. Eles estavam aproveitando todo o tempo, todas as oportunidades para servirem a Deus e compartilharem a mensagem do Evangelho. Então havia ali grande ânimo da parte daqueles irmãos, grande avivamento na vida daqueles irmãos, porque eles aguardavam a volta eminente. Talvez no próprio dia, a cada dia que eles estavam vivendo, eles esperavam, Cristo pode retornar ainda hoje. Então, quando nós olhamos e comparamos com a igreja hoje em dia, nós vemos as igrejas de hoje esfriando cada vez mais e muitas vezes agindo como se não crescem, se os cristãos não crescem, que Cristo pode voltar a qualquer momento, que Cristo pode voltar ainda hoje. Então, nós vemos também muitas igrejas fazendo um bom trabalho, e a nossa igreja tem feito um bom trabalho, amém? Mas, em muitos momentos, nós agimos, e os cristãos têm agido, como se se a volta de Cristo não fosse iminente, né? Os cristãos acabam não fazendo o seu melhor, não dando o seu melhor, esquecendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, né? Então, que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos nos dedicar ainda mais e sabendo que Cristo, o nosso Senhor, pode retornar ainda hoje. E aí então, grande glória, grande regozijo será para nós, Cristo, nos encontrando fiéis diante dele. Então, o tema do nosso estudo de hoje é a igreja como exemplo de perseverança em Cristo. Então, a igreja como exemplo de perseverança em Cristo. Então, que as pessoas possam olhar nas nossas vidas, possam ver a nossa igreja como uma igreja que realmente está aguardando ao Senhor Jesus Cristo, está sendo fiéis e servindo ao Senhor Jesus Cristo, dando testemunho de um Cristo, de um Deus verdadeiro, vivo em nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu queria tratar, ali no capítulo 5, e na verdade eu vou lendo aqui o texto, e nós já vamos aplicando, nós já vamos explicando, e aí então nós vamos chegando até o final desse capítulo. Então, primeira coisa, a igreja perseverante na volta de Cristo. Nos versículos 1, 2 e 3 nós lemos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando nós olhamos para os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo já vai colocando aqui sobre o dia do Senhor, como já mencionamos. E aqueles irmãos, na verdade, já tinham sido instruídos, já estavam cientes ali da volta do Senhor Jesus Cristo. E esse retorno, essa volta do Senhor Jesus Cristo é a sua terceira vinda. Na verdade, como nós tratamos no estudo passado, a igreja será arrebatada, né? Cristo retornará nas nuvens e levará todos os cristãos, todos aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja será arrebatada. Mas haverá também um período, e a partir desse momento haverá ali o dia do Senhor. Então, enquanto a igreja está com Cristo, participando das bodas do Cordeiro, ali na presença do Senhor Jesus Cristo, vai ser o dia do juízo aqui nesse mundo. Então vai ser o dia do Senhor, acontecerá o juízo de Deus sobre toda a terra. Então, e esse juízo virá realmente como juízo na vida daqueles que não creram, por causa da sua incredulidade, da sua altivez, da sua arrogância, e por não crerem no Senhor Jesus Cristo. Mas será a grande bênção na vida dos crentes, que estarão na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas esse período, por fim, né, também vai haver a restauração do povo judeu. Então, naquele período de julgamento, de juízo que virá sobre a terra,
os judeus, eles reconhecerão a pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu Messias, como seu Salvador. E essa nação será restaurada. E passando-se ali, como nós entendemos biblicamente, 7 anos, que serão 7 anos, por fim, esses 7 anos, o Senhor Jesus Cristo voltará. E voltará com os seus santos, com a sua igreja, estabelecerá o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Mas então, o fato é que nós não sabemos quando acontecerão esses 2 eventos, mas nós temos a certeza, a convicção de que esses 2 eventos do retorno de Cristo irão acontecer. Mas nós sabemos que devemos estar prontos. Como cristãos, nós devemos estar prontos, e a atitude do crente que está pronto para o retorno de Cristo é sendo fiel e sendo prudente, conforme nós vamos ler aqui no nosso texto. A partir do versículo 4, primeiro que eu gostaria de mencionar ali alguns sinais, né? Alguns sinais que nós vemos ainda nos dias de hoje, de que realmente é iminente a volta de Cristo. A primeira coisa é a restauração do povo de Israel como nação. Isso aconteceu em 1948, e a partir daquele momento os judeus começaram a retornar para Israel, e aí então, a partir de então, foi restaurada ali a nação judaica em Israel. Isso nós lemos essa profecia lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, um dos textos que nós vemos. Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, está escrito assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Então, nós vemos ali, hoje, a nação judaica, ali em Israel, como nação. Isso é um sinal de que a volta de Cristo é iminente. Outro sinal também é as catástrofes, os desastres que nós vemos nos dias de hoje e durante a história. Isso nós vemos o ensino do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, dos versículos 6 a 8. Então o Senhor Jesus Cristo menciona essas catástrofes, esses desastres, esses acontecimentos que indicam o seu retorno eminente. O Senhor Jesus Cristo coloca isso como o princípio das dores. Então, como sendo eminente a sua volta. Então vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, e em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, nós vemos claramente no texto. Nós vemos a pandemia que nós estamos passando, as guerras que têm acontecido durante o decorrer da história. Nós vemos os desastres naturais que têm acontecido em diversas nações nesse mundo. Então, nós vemos claramente o princípio de dores, como o Senhor Jesus Cristo está mencionando. E também nós vemos a apostasia. A apostasia é o afastamento de Deus. Nós vemos tão claro também hoje em dia, cada vez mais as pessoas deixando de buscar a Deus, pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, não creem em Deus, mas também nós vemos essa apostasia por meio das religiões, tanto até mesmo as religiões que se dizem cristãs. Nós vemos várias igrejas se levantando aí, mas são igrejas que não são verdadeiramente cristãs, mas que levam as pessoas ao engano. São igrejas que não pregam a mensagem do Evangelho, não levam as pessoas a conhecer a Cristo como Salvador. E aí então, são igrejas que ensinam doutrinas de homens, que enganam diversas pessoas, enganam multidões de pessoas, mas levam as pessoas a um afastamento da verdadeira mensagem do Evangelho, da verdadeira vontade de Deus e da salvação
em Cristo Jesus. Mas então o Senhor Jesus Cristo ele menciona também em Mateus capítulo 24 qual deve ser a nossa atitude como cristãos frente a estas evidências e a sua volta e o seu retorno iminente para levar a sua igreja e estabelecer o dia do Senhor, um dia de juízo sobre este mundo. E nós lemos lá em Mateus capítulo 24, versículos 42 a 46. Mateus 24, versículos 42 a 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, essa é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós devemos esperar ao Senhor Jesus Cristo? Estando atento, né? Estando atentos aos acontecimentos, atentos à palavra de Deus, tendo a certeza de que Deus, o Senhor, cumprirá a sua palavra, a palavra a qual estamos conscientes. Então, é o que o Senhor Jesus Cristo fala: vigiai e estejam apercebidos. Isto vai acontecer, nós não sabemos quando, mas temos que estar preparados para quando isto acontecer. Como? Sendo fiéis e sendo prudentes, sendo fiéis ao nosso Deus, sendo obedientes à sua palavra, sendo prudentes em conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso, no ponto 2, nós vamos ver a igreja perseverante em prudência. Então, a nossa igreja deve ser perseverante, deve ser prudente, deve estar olhando, atentos aos acontecimentos e ao cumprimento da palavra de Deus. E é praticamente os mesmos conselhos e determinações que o apóstolo Paulo coloca para os irmãos aqui da igreja aos Tessalonicenses, quando nós lemos ali os versículos 4 até o versículo 10. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embebedam-se de noite. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos, que nós, como crentes, aqueles irmãos, como crentes em Cristo, não estáis em trevas, nós somos salvos e temos a garantia da nossa salvação, do futuro eterno no céu com Deus. Nós não devemos temer o dia do Senhor, porque aquele dia não é um dia para a igreja, é um dia de juízo. Então, nós não precisamos temer, pelo contrário, nós precisamos ter paz e grande regozijo e grande alegria, porque antes que isso aconteça, o Senhor Jesus Cristo nos levará para si. Então, nós devemos viver como filhos da luz, sendo bênção no mundo em que nós vivemos, sendo luz para as pessoas, mostrando a Cristo e a nossa fé salvadora nesse mundo que nós vivemos. E aí o conselho, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, precisamos estar atentos, vigiando e sejamos sóbrios. Estamos conscientes daquilo que Deus fará. Então, nós estamos realmente conscientes do que Deus irá fazer. Então, temos que estar dispostos também a fazer, a cumprir com o que Deus quer que nós façamos. Tem a história de um soldado, ele estava na guerra, aquele soldado ele foi gravemente ferido, ele estava perto ali de
de realmente morrer. Ele decidiu escrever uma carta para sua família, e expressando todo o seu amor e lamentando a sua morte, que estava iminente, mas ele mencionou também algo interessante naquela carta. Era um grande agradecimento à sua professora da escola dominical. Ele mencionando que ele havia realmente se tornado um cristão, ele havia realmente se convertido, aceitado a Cristo como Salvador através daqueles ensinos, daquelas histórias da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho que havia sido compartilhada pela sua professora. E ele estava em paz com Deus, mediante toda aquela situação tão difícil. Mas ele expressa ali naquela carta o seu grande agradecimento ao trabalho, à fidelidade da sua professora da escola dominical. E aí então aquela carta foi enviada, a família recebeu a sua carta e fez questão de ler aquela carta para aquela professora. E que ficou grandemente surpresa com aquela declaração. E conta-se que aquela professora ela tinha pedido para sair da escola dominical. Ela não queria mais ser professora, já fazia semanas que ela tinha deixado o seu ministério. E porque ela achava que o seu ministério não estava sendo produtivo. Mas então, lendo aquela declaração, lendo realmente a bênção que ela tinha sido na vida daquele rapaz, ela pediu para retornar ao seu trabalho, retornar ao seu ministério. Então que nós, vendo essa história, a gente não desanime, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos fazer o nosso melhor para Deus. Deus quer usar as nossas vidas. Às vezes nós pensamos que o nosso trabalho tem sido pouco, ou não tem sido talvez o nosso melhor, mas nós vemos o nosso trabalho, mas nós não sabemos o quanto Deus tem usado de fato a nossa vida, o quanto Deus realmente tem usado a sua palavra. Então, precisamos ser fiéis, precisamos ter bom ânimo e ficar firmes, servindo ao nosso Deus. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, que possamos ser fiéis e estar firmes. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, aqui uma palavra de bom ânimo, né? De bom ânimo no trabalho, na fidelidade da nossa vida para com Deus. Terceiro ponto, a igreja perseverante na edificação em Cristo. Continuando aqui no versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui as figuras de uma armadura, que é a fé e a nossa esperança na salvação. Nós estamos munidos de tudo que nós precisamos para enfrentar os desafios, para enfrentar as dificuldades na nossa vida aqui nesse mundo que é tão difícil. Mas Deus nos concede toda a capacitação que nós precisamos para que nós possamos ser fiéis a Ele, para que nós possamos ser luz nesse mundo que nós vivemos. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, nós não seremos julgados para a condenação no inferno. Nós já somos salvos por Cristo Jesus. Nós estamos livres da condenação do inferno. E todas as pessoas, cada pessoa que aceita Cristo como Salvador, que tem a salvação em Cristo Jesus, está livre da condenação ao inferno. Está livre do grande julgamento do dia do Senhor. E é isso que ele está enfatizando aqui, que o apóstolo Paulo está enfatizando, né? Que Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a salvação e eternidade com Ele nos céus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, ali no ponto 3, a igreja perseverante na edificação
em Cristo. Então aqui, a partir do versículo 12, nós temos ali vários ensinos e mandamentos que nós precisamos praticar uns para com os outros como corpo de Cristo, como igreja. E dessa forma nós seremos edificados, fortalecidos, para que possamos ser fiéis ao nosso Deus. Então, aqui no versículo 12, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos para realmente darem toda a importância, todo o reconhecimento aos seus pastores, aos seus líderes, que ensinam a palavra de Deus, que demonstram o seu bom testemunho, tanto no ensino como por meio da sua vida. Então, para que o ensino da palavra de Deus, transmitida pela vida desses homens, pudesse edificar a vida daqueles irmãos. Então, nós como pastores precisamos ser reconhecidos no sentido que os irmãos precisam orar por nós, né? Para que Deus nos capacite, nos preserve fiéis a Ele e que a nossa vida seja um grande exemplo para os irmãos e que Deus nos capacite para ser bênção na vida dos irmãos, em tudo que os irmãos e a nossa igreja precisam de nós como líderes e pregadores da palavra de Deus. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que vos admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui, uma exortação para que a gente possa cuidar uns dos outros, para que a gente possa ajudar uns aos outros e até mesmo aconselhar, exortar aqueles irmãos que estão com dificuldade ou que estão longe de Cristo, para que possamos ser bênção uns na vida dos outros. Versículo 15, vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Então, se alguém faz o mal para conosco, nós vamos retribuir com o bem. É essa a mensagem que ele está dando aqui. E procurar resolver as questões, os desentendimentos da melhor forma possível, com perdão, com boa atitude, com a orientação da palavra de Deus. E aqui nós vamos ter vários mandamentos, vários conselhos aqui. Regozijai-vos sempre. Então, na presença do Senhor Jesus Cristo, na presença do nosso Deus, nós temos o regozijo de saber que nós temos o futuro eterno no céu com o Senhor. Orai sem cessar. A nossa vida deve ser uma vida de constante oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós devemos ser gratos a Deus, reconhecendo a atuação de Deus em nossas vidas, principalmente pela nossa salvação, pela salvação que Ele nos deu e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e por tudo que Deus tem nos dado. Nós devemos ser sempre gratos ao que Deus tem feito em nossas vidas. E aí então, nesse versículo 19, não extinguais o Espírito, né? Então, é a atitude daqueles irmãos que estão longe dos caminhos de Deus, que estão afastados dos caminhos de Deus. Então, pela sua prática do pecado, por andar na prática do pecado, esses irmãos, eles se tornam insensíveis à atuação do Espírito Santo que nele habita. Insensíveis à palavra de Deus. Mas a nossa atitude deve ser a atitude de sermos fiéis a Deus. Versículo 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, discernimento, né, naquilo que a palavra de Deus determina que nós podemos e não podemos, naquilo que nós devemos ou não devemos fazer, naquilo que é certo e naquilo que é errado. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, até aquilo que tem aparência, naquilo que nós percebemos que tem algo de errado, nós precisamos nos abster. Nós precisamos estar atentos e tomar cuidado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em
tudo. A vontade de Deus é a nossa santificação. E Deus quer nos santificar em todas as áreas da nossa vida, porque Deus quer nos abençoar ainda mais. Ele quer usar as nossas vidas ainda mais. E todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Conservados e irrepreensíveis, andando realmente em santidade, confessando os nossos pecados e não andando na prática do pecado. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então, que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus, que é fiel. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 a 14, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 a 14. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Então, o que Deus espera de nós, que nós permanecemos fiéis a Ele, vivendo uma vida de santidade, em honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como igreja, que nós possamos permanecer fiéis, sendo prudentes e vigiando a cada dia. Eu lembro da história de duas irmãs, irmãs em Cristo, e elas contam que quando elas eram crianças, elas tinham uma irmã mais velha que tinha duas meninas mais novas. E essas duas meninas mais velhas cuidavam das meninas mais novas. Era a tarefa delas a cada dia. Então, elas ficavam em casa cuidando das crianças mais novas e elas tinham a tarefa também de deixar a casa bem arrumada, de deixar tudo em ordem. Louça lavada, camas arrumadas, ao chão varrido, tudo em ordem. Então, a irmã mais velha saía de manhã e quando chegava, à noite, esperava que as meninas tivessem sido bem cuidadas e a casa estivesse em ordem. Mas aquelas meninas, elas eram crianças. E criança, como a gente já sabe, gosta de aproveitar todo o seu tempo para brincar. E aquelas meninas ficavam brincando ali o dia todo. Mexiam nas roupas, no guarda-roupa, nos talheres, na cozinha. E elas aproveitavam todo o tempo para brincar. Brincavam de casinha, brincavam de várias brincadeiras, com as crianças mais novas também. E ali nos últimos minutos, nos últimos momentos ali, em que a irmã mais velha estava para chegar, elas corriam para arrumar toda a casa. E era aquela grande correria, às vezes não conseguiam arrumar tudo, e levavam uma bronca da irmã mais velha quando chegava. Mas teve certo dia, elas contam, que a irmã mais velha chegou mais cedo. E quando ela chegou mais cedo, ela pegou aquelas crianças ali com a casa toda revirada, tudo fora do lugar, brincando ali o tempo todo. E ali, aquela irmã mais velha castigou aquelas duas meninas. Repreendeu e castigou aquelas duas meninas. Mas é um exemplo de uma história que nos lembra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos não agir dessa forma, mas sermos prudentes, vigiarmos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E que quando Ele voltar, quando nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa dizer para nós, servo bom e fiel, que Ele possa nos achar servindo a Ele, sendo fiéis a Ele, né, na nossa vida cristã, na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos encontre fiéis, sendo prudentes, sendo vigilantes, porque Ele quer usar as nossas vidas para ser luz neste mundo de trevas, para que cada vez mais pessoas venham conhecer a Cristo como Salvador, por meio de nós como igreja. Então, que sejamos fiéis ao Deus que é fiel,
nos santificando ao nosso Deus, que é santo, como igreja, congregando, servindo, aguardando em paz a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode ser a qualquer momento, pode ser ainda hoje. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, que grande bênção, que grande regozijo que nós temos de saber que nós seremos arrebatados um dia, e esse dia pode ser hoje, e o Senhor Jesus Cristo tem as mais ricas bênçãos para todos nós que somos seus filhos, que somos a sua igreja, preparadas no céu. Ó Pai, nós louvamos ao Senhor que nós estamos nesse mundo, mas vivemos nesse mundo sendo habitados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Senhor para vivermos uma vida de santidade, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, onde nós podemos ter paz. Mas nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e que nós possamos ser luz nesse mundo de trevas. Luz para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Luz diante de toda a apostasia que nós vemos, de tantos desastres e coisas tão terríveis que têm acontecido. Que nós possamos ser luz por meio da nossa igreja, que tem pregado, que tem compartilhado a mensagem do Evangelho por meio dos ministérios, por meio do nosso trabalho. Luz por meio das mensagens, dos cultos que nós temos transmitido pela internet. Luz, ó Deus, em todo lugar onde nós estamos, no meio das pessoas com quem nós convivemos. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, sermos prudentes e servirmos ao Senhor, até que o Senhor volte. Nós pedimos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agradeço a todos que acompanharam esse estudo, que a palavra de Deus continue sendo uma bênção para as nossas vidas, e a semana que vem nós estamos de volta com mais um estudo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.